Bom, pessoal, como combinado, nossa última aula, na última aula, né, a gente tratou, da minha última, né, na verdade, do meu planejamento, a gente começou a tratar sobre climas, sobre elementos climáticos, fundamentos climáticos, e agora a gente finaliza essa parte falando sobre clima, os tipos de clima e os climas no Brasil, tá bom? Então, vamos voltar um pouquinho para a nossa aula passada, em que a gente falou sobre massas de ar, né? Massas de ar, ela é esse volume acumulado, né, que possui característica em comum, né, seja de temperatura ou de umidade, e que elas se formam e elas acabam por influenciar, né, diretamente na área onde elas se constituem, né, as características dela são influenciadas por essa área onde ela se constitui, né, e por estar em constante deslocamento, né, e esse deslocamento ele ocorre por quê? Por conta da diferença de pressão, né, áreas mais frias, zonas mais polares, elas têm alta pressão, né, então esse movimento ele acontece das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão, né? Portanto, elas determinam assim, né, essa dinâmica atmosférica, né, e que resulta na formação dos diferentes climas, né, dos diferentes tipos climáticos. Então, né, vamos pegar, por exemplo, as massas de ar polares, né, elas vão apresentar características polares, né? Portanto, quais são essas características? Baixa temperatura, muito seco, né? E uma pressão elevada. Um exemplo para a gente ver esse constante movimento de massas, a gente pode ver, por exemplo, o gelo, né? Quando a gente pega um gelo ou então abre o congelador e vê aquele monte de fumaça saindo, né? Ou então aquela cerveja bem gelada, né? Quando ela está trincando, é justamente isso que acontece, né? A gente consegue ver esse movimento frio, né? Se deslocando, ele vai se mexendo ali. Então essa fumaça que se forma ao redor desse gelo, ela é igual às massas de ar, só que obviamente, né? Com uma proporção muito menor. Então assim, e a capacidade, né, dela influenciar em toda a dinâmica climática dos locais, né, em que ela acaba sendo deslocada. E existem, né, os tipos de massa de ar que a gente viu, tropical, equatorial, né, as localidades. Então, assim, as áreas polares, elas tendem a ter essa alta amplitude térmica, né, serem frias, muito secas, né, diferente das áreas temperadas, que a gente chama, né, que aí ela apresenta 4 estações do ano bem definidas, né, e a zona polar e a tropical, na maioria das vezes, né, elas demonstram uma variação expressiva nesse clima entre o verão e o inverno, né. E por fim, as regiões tropicais, onde a gente está, que é sempre muito mais quente e chuvosa do que outros locais do mundo. Então, a gente tem, né, zona polar antártica, logo acima, ali no extremo polar, né, com a latitude elevadíssima, zona temperada do norte, né, a gente pega ali pega os Estados Unidos, pega a Europa, pega o sul da África ainda, e a gente tem a zona tropical, né, onde nós estamos, né, ali. E aí pega ali América do Sul, grande parte da África, né? E a zona temperada do Sul, né? Então, que é mais abaixo. Então, a gente pega também parte sul do nosso continente, ali mais para a região da Argentina, Uruguai. E, por fim, a zona polar antártica, que é, né, bem abaixo no extremo sul, tá bom? Então, pessoal,
apesar dessas características mais gerais, esses fatores, quando eles vão se combinando, eles criam variações de clima dentro dessas zonas climáticas, né? Principalmente em áreas temperadas e área tropical, né? Então, a gente tem o clima polar, né? Em que ele tem enquanto características latitudes elevadas. Lembra que a gente viu na última aula? Quanto mais vai subindo ali no globo, mais alta é a latitude, né? Então, na zona polar, ele ocorre na zona polar, com latitudes elevadas, tem uma alta amplitude térmica, né, e costuma ser muito seco, baixa temperatura todo ano, né, então é essa característica. O clima temperado, a gente tem um clima temperado continental e o clima temperado oceânico, né, então ele tem uma posição bem clara e bem definida sobre as 4 estações do ano, né? A diferença é justamente por conta disso, porque ele sofre a influência da maritimidade, né? Como a gente viu também na aula passada, o que é maritimidade e continentalidade. Então, obviamente que o clima temperado oceânico ele tem uma maior influência da maritimidade, ou seja, é uma zona litorânea, né, em grande parte, e diferente da continental, né, do clima temperado continental, que está mais ligado para o interior da área. Geralmente os climas continentais, né, eles têm enquanto característica maior amplitude térmica, né, anual, e menor umidade. Um exemplo de um país assim é Moscou, né, na Rússia. É muito frio e muito seco, né? Já no clima temperado oceânico, você possui uma amplitude térmica anual um pouco menor, né? E a umidade ela ainda consegue ser um pouco mais variável, então existe um aumento de umidade significativo. A gente tem clima temperado mediterrâneo, verões quentes, secos, né? São geralmente regiões que estão mais próximas a regiões desérticas, apresentam os invernos mais amenos e com chuva, né? Ele está sempre encontrado em médias latitudes, então a gente tem, né, um pouco mais acima ali. Muitos países da Ásia acho que acontece bastante. A gente tem o clima tropical, né? Grande variação na temperatura e nas chuvas. Então, dividido aí entre superúmido, úmido, subúmido, semiárido, árido e hiperárido. Apresenta as 2 estações bem definidas, que é o inverno ameno e seco, né? E o verão quente e úmido, né? No nosso caso aqui do norte, sempre quente, eternamente quente, quente até o fim. Tropical equatorial, né? Que é a zona climática mais quente do planeta, né? O nosso parece um pouco assim, mas o nosso ainda é esse clima tropical equatorial, né? O nosso não é o clima só tropical, né? Não basta só ser tropical, tem que ser equatorial, que é o mais quente, né? Apresenta a temperatura muito elevada, consequentemente, por ser tão quente, ele tem o quê? Uma amplitude térmica bem baixa, né? Devido especialmente à inclinação dos raios e da variação da duração entre o dia e a noite serem mínimas, né? E aí a gente tem o clima subtropical, também em regiões de médias latitudes, onde se começam a se delinear as 4 estações, né? Tem grandes chuvas, as chuvas são bem distribuídas, verão é quente, inverno frio, uma amplitude térmica significativa, é árido ou desértico. A gente tem o semiárido, né? Por fim, o semiárido é um clima de transição, né, que apresenta chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano. Ocorre tanto nas regiões tropicais, com temperaturas elevadas o ano inteiro, quanto em zonas temperadas, onde os invernos são frios, né? Isso ocorre muito na Argentina, no Egito,
na Namíbia, né, na Argentina é um clima subtropical, no Cairo já é um clima árido e na Namíbia é um clima semi-árido, né? Bom, e no Brasil, pessoal, não é muito diferente, né? No Brasil a gente tem aí, a gente tem o clima equatorial, né? Tropical, semiárido e tropical de altitudes, né? Cada um com a sua característica, né? Então, por exemplo, geralmente as menores temperaturas que a gente vê é na região sul, né, do Brasil. Principalmente no extremo do Rio Grande do Sul, né? A gente consegue ter chuvas abundantes, com exceção do Nordeste, né? Porque é o que a gente chama de polígonos das secas, né? O sertão nordestino, onde o clima é tropical semiárido, né? Bom, mas então a gente tem o clima equatorial, que ele é quente e super úmido, né? Com chuvas o ano todo na Amazônia. O tropical quente e úmido, com chuvas no verão e estiagens no inverno na maior parte do Brasil central. O semiárido quente com a escassez de chuva, né, muito mal distribuído. Isso acontece, né, como eu acabei de falar, no Nordeste, onde tem essa região que a gente chama de polígonos das secas. O tropical de altitudes, que é quente, mas com temperaturas suavizadas pela latitude do Sudeste, né? Ali, para quem já foi em São Paulo, vira e mexe, São Paulo faz um frio de danar mesmo. Então, entre esses de altitude, a gente tem subtropical ou temperado quente, né? Em que o quente, ele vem com menores temperaturas, né? Com algumas precipitações de neve, ocorrência de geada. Isso ocorre muito no sul do Paraná. Sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá bom? E aí, pessoal, a gente precisa, como eu estava falando para vocês, existem essas massas de ar que definem essa dinâmica, né? Como eu já falei, enquanto fatores fundamentais do clima, né? Essas massas elas podem alterar bruscamente o tempo de uma determinada região, né? A gente viu isso recentemente, né? Em que a temperatura caiu aqui pra gente, né? Rondônia, Cuiabá, Mato Grosso, ali em Cuiabá. Aqui em Rio Branco também a temperatura ficou bem baixa, né? Dependendo aí do soma de fatores, como relevo, posição geográfica. Então, por a gente estar localizado no hemisfério sul, onde a superfície coberta por água ela é muito maior do que nas áreas continentais, e o relevo ele apresenta poucas grandes ondulações, a gente sofre grande influência das massas de ar, né? E a gente destaca 5. A gente destaca a massa equatorial continental, a MEC, a massa equatorial atlântica, MEA, a massa tropical continental, MTC, a massa tropical atlântica, MTA, e a massa polar atlântica, MPA, né? Cada uma com a sua característica de onde que ela se forma, né? Então, a massa equatorial continental, por exemplo, ela se origina na região amazônica. Portanto, qual que é o papel dela? Se ela se origina na região amazônica, uma região extremamente úmida, né, com extrema vegetação, ela tem um papel fundamental no transporte de umidade para as outras regiões do país, né, por conta do intenso processo de evapotranspiração da floresta, né. Ela é considerada quente, né, por conta de onde ela é originada, né. E aí o enfraquecimento dela vem, né, nas áreas durante o inverno, né, nas áreas da Amazônia Ocidental. A massa equatorial atlântica, a MEA, ela tem origem no Oceano Atlântico, próximo à linha do Equador, aquela linha imaginária que a gente viu, que divide hemisfério sul e hemisfério norte, e atua na formação dos ventos alísios, né? Os ventos alísios, pessoal, são os ventos que ocorrem durante todo o ano, né, em regiões tropicais. Eles viajam das regiões de alta pressão, dos trópicos de Capricórnio e dos trópicos de Câncer, essas zonas mais intermediárias, para as regiões de baixa pressão da linha do Equador,
tá bom? Então, ela é quente e úmida, né? E ela se concentra, a ação dela se dá nas regiões, nos litorais da região norte, né? E no nordeste, principalmente durante o verão, né? E aí ela perde força quando ela adentra o território. A massa tropical continental, MTC, ela se origina numa zona árida da depressão de Chaco, né, no Paraguai, Bolívia e Argentina, ali mais para baixo. Por isso ela é seca, ela é bem quente, né? Ela atua principalmente na região centro-oeste, embora ela também consiga atingir regiões do sul e sudeste. Ali o centro-oeste, para quem, né? Cuiabá ali é um inferno de calor o tempo inteiro. Quando o inverno ocorre, né, a massa tropical continental impede a chegada das massas de ar frio, causando essa elevação da temperatura que é chamada de verânico, né? A gente tem a massa tropical atlântica, né? Ela atua praticamente todo ano no litoral do leste brasileiro, ao sul do nordeste. É uma massa quente e úmida, se origina no Atlântico Sul, né, e é responsável pela formação dos ventos alísios de sudeste. E por fim, né, a gente tem aí a massa polar atlântica, né, que é a massa que atua no nosso território, né? Ela origina ali no extremo sul da Argentina, né? Ela é fria, é úmida e atinge boa parte do país no inverno, né, na região sul. E de acordo com as formas do relevo que a gente tem, essa massa ela adentra a região do sul pelo Vale do Rio Paraná, né, traz a geada, a neve para os gaúchos ali, para os catarinenses, né? Depois ela segue, um outro ramo dela vai para o litoral, né, atingindo a costa ali da região nordeste, causando chuvas frontais, né, como já foi citado, chuvas frontais ali, aquela chuva forte que acaba, se a gente não fecha a janela, entra dentro de casa. E um terceiro segmento dela, né, é justamente esse que segue pelo Planalto brasileiro até a Amazônia, né, que provoca as quedas bruscas de temperatura, né, principalmente ocorre ali, pra gente ocorre por volta de junho, julho, né, que acontece, né, que ela vem com essa queda brusca, que atinge principalmente o Amazonas e o Acre, que traz esse fenômeno que a gente conhece chamado de friagem, né, e que a gente tanto espera. Então, pessoal, geralmente, né, nas provas, sempre estudem sobre esses caminhos desses movimentos, né, como que atuam essas massas de ar, como que elas atuam principalmente no Brasil, né, qual que é a dinâmica, qual que é a origem dela, vem do Pacífico, vem do Atlântico, né, qual que é a influência dela, tá bom? E, bom, como eu sempre falo, se vocês precisarem de alguma coisa, alguma ajuda, entrem em contato comigo. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, gostei muito. Assim, fiz o resumo das coisas, porque realmente eu falo demais, e eu sabia que se eu fosse tentar ser mais além, eu não ia conseguir fazer em 45 minutos, então reduzi tudo para as coisas mais básicas mesmo, a fim de dar para vocês um norte, né? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, agradeço muito, agradeço o convite, me coloco à disposição para quando precisarem. E quem precisar de material, de alguma ajuda, pode entrar em contato comigo, estou disponível no telefone, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, em tudo. Espero que nesses tempos difíceis, vocês que estão estudando para o Enem, não se desesperem, não é o fim do mundo, pode parecer, mas não é, tá bom? Deus escreve certo por linhas tortas, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Mantenham a disciplina de vocês, mas também tirem um tempo para vocês, respirem fundo, assistam o filme, vivam o ócio, não tem problema não fazer nada, né? Tirem um dia para não fazer nada, ninguém é obrigado a ser produtivo o tempo inteiro. Então descansem, se cuidem, se mantenham saudáveis, tá bom?
Muito obrigada pela oportunidade e bons estudos. Beijo grande.